Outono em frente ao mar, escancara as janelas sobre o jardim calado e as águas miro, absorto. Outono, rodopiando as folhas amarelas, rolam, caem, viuvez, velhice, desconforto. Por que, belo navio ao clarão das estrelas, visitaste este mar inabitado e morto? Se logo, ao vir do vento, abriste ao vento as velas, se logo, ao vir da luz, abandonaste o porto. A água cantou, rodeava aos beijos os teus flancos, a espuma desmanchada em riso e flocos brancos. Mas chegaste com a noite e fugiste com o sol. E eu olho o céu deserto e vejo o oceano triste e contemplo o lugar por onde te sumiste, banhado no clarão nascente do arrebol. O nome do poema é Em uma Tarde de Outono e pertence a Olavo Bilac, poeta parnasiano. Boa noite, crianças, para vocês será bom dia quando virem o vídeo. Eu abro com um poema, eu abro Parnasianismo, primeira matéria do terceiro bimestre, em literatura. Dele é importante a gente perceber algumas coisas que eu quis acentuar. O fundo musical que vocês ouviram é o Bolero de Ravel, que é o Maurice Béjart que está regendo, é o maestro, tá? Eu coloquei a música para que vocês entendam, né, não só pelo poema, mas pela música ao fundo, que é um movimento mais sofisticado, é um movimento extremamente estilizado vem de estilo, né? Existe uma forte tendência a buscar recursos para que tornem o texto, o poema, bastante perfeito, né? É um movimento que busca a beleza da forma, a beleza da poesia. Mas antes da gente falar desse movimento, né, a gente vai contextualizar um pouquinho, tá? Esse movimento vai de 1882, mais ou menos, a 1893, tá? Na verdade, ele ultrapassa 1893, porque ele vai, logo depois dele vem o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo, mas essa poesia um tanto clássica, por incrível que pareça, cai no gosto popular, né? E ela, principalmente por causa do Olavo Bilac, né? E ela se perpetua e fica um grande duelo, né, entre as tendências mais modernas e essa poesia de caráter tradicional, né? Nesse período em que ela é dominante, né, nós temos aí a abolição da escravatura, a proclamação da República, a criação da ABL, né, que tem como fundadores o Machado de Assis, o Visconde de Tuné, o Olavo de Carvalho, o Olavo Bilac, o Rui Barbosa. O Olavo Bilac é ponta desse movimento chamado parnasianismo, tá? Parnasianismo porque Parnaso era um nome de um monte, tá, grego, em que as divindades, né, prestavam reverência tanto a Baco, tá, quanto a Apolo, né, porque são patronos do teatro e das artes. Então, entre outras características que a gente vai ver, tem a retomada aos modelos clássicos, tanto na perfeição quanto citando os deuses pagãos gregos, né? É importante também saber que, em função da forte influência dos Andrada nesse período, né, a maçonaria também se destaca. Por que é importante saber disso? Porque a maçonaria, ela era, nesse primeiro momento, né, um grupo de elite, como a ABL se torna um grupo de elite, né? Então, esses grupos elitizados procuram uma
né, poesia, né, uma obra que tenha um caráter mais elitista, né, e mais estilizado. Daí essa busca por uma perfeição artística muito maior do que pela criticidade. O parnasianismo veio junto com o realismo-naturalismo, mas ele não é crítico. Ele não se propõe, como realismo, a denunciar os podres da burguesia. Ele não se propõe, como naturalismo, a mostrar como vivem as classes mais pobres. Ele é um movimento que prega, e aí nós começamos as características, a arte pela arte. Ele apenas é ligado à beleza da arte, à produção artística, a falar de poesia para fazer poesia, a falar de outras artes, pintura, escultura, música, para falar da beleza da arte. Então ele é acusado até por alguns teóricos de ser um movimento vazio, alienado, né? Embora, em parte, haja isso, esse esvaziamento ideológico, não se faz crítica, não se olha a realidade, ele também tem uma outra coisa, ele é um contraponto ao romantismo, ao excesso sentimental romântico, né? Então ele busca a perfeição, se vocês perceberam no poema, a cadência, a musicalidade, o vocabulário, as inversões sintáticas do poema que eu abri mostram essa perfeição. Mas se vocês estudam literatura comigo, vocês vão lembrar que todas essas características existem, mas que esse poema tem toques românticos, porque fala de outono, estação do ano, associa esse outono algo seco, algo gélido, né? É uma estação que as folhas caem a sentimentos humanos. A natureza, de alguma forma, convive com os sentimentos do eu lírico, né? Ele, de alguma forma, tem um outono interior. É a projeção dos sentimentos dele. Então, é um texto egocêntrico, de certa forma, e é um texto sentimental e é um texto de caráter pessimista em relação ao amor que está subliminar aí. Então esse texto também tem traços românticos. Olavo Bilac é uma exceção a isso. Ele trabalha tanto o romantismo quanto o parnasianismo. Mas vamos voltar primeiro às características cruciais do romantismo. Do parnasianismo. Arte pela arte. O poeta quer reprodução do belo, a poesia tem que ser perfeita. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que em ouro o alto relevo faz uma flor. Ele inveja o ourives porque o ourives trabalha artesanalmente com ouro. Ele transforma a pedra bruta em flor. Então ele está dizendo que ele quer fazer da poesia dele isso. Ele quer pegar a palavra bruta e lapidar, transformar essa palavra para que ela possa fazer a poesia perfeita. Isso é arte pela arte. É a produção do texto pela beleza do texto. É a produção da pintura porque a pintura é o belo. É a produção da escultura porque ela retrata a arte. Mais nada. Ok? Bom, nessa arte pela arte, então, eu tenho algumas coisas. Um diálogo com outras formas de arte. Você vai ver poemas como Vaso Grego, Vaso Chinês, poemas sobre pinturas, esculturas, poemas sobre música ou com essas artes todas misturadas. O vaso chinês, por exemplo, ele vai falar de escultura, porque é o vaso, de pintura, porque vai falar da pintura que está no vaso chinês, vai falar de musicalidade também, né? Então vai imprimir, de alguma forma, uma relação da poesia com as outras artes, como se as outras artes fossem perfeitas e a poesia buscasse ser tão perfeita quanto elas, ok? Bom, fora isso eu tenho metaliteratura, arte pela arte. Invejo o ourives quando escrevo. Quem inveja? O eu lírico. Quem é o
o eu lírico? Um escritor, um poeta. Ele usa a poesia para falar de poesia. Poesia é ofício, é trabalho, não é mais sentimento romântico. Então, ele é um artesão da palavra. Ele não é o Vate, o homem, como era o poeta romântico. O poeta inspirado vai e escreve. Não, o poeta parnasiano é um poeta que olha a palavra, troca a palavra, inverte frases, constrói musicalidade, faz estrofes, ele trabalha. Então, poesia é ofício e ele é o artesão da palavra, ok? Ele vai sempre se relacionar a coisas assim, ao pintor, ao escultor, a um ourives, a um monge beneditino, longe do turbilhão estéreo, beneditino escreve. Ele é um monge, ele é como um monge beneditino. Ele está longe do turbilhão, do barulho, da estéreo, porque ele não produz nesse barulho. Beneditino, porque tal qual um monge, ele se recolhe para poder escrever a poesia perfeita. Isso está dentro da questão da arte pela arte, tá? No rigor formal, nós vamos ter aí o vocabulário sofisticado, porque se eu quero uma arte perfeita, eu tenho que buscar meios, né? Se eu quero ter uma vida, um corpão, eu não posso só pensar em fazer uma operação. Eu tenho que malhar, mudar a alimentação, fazer coisas que me deem um corpo que eu julgue perfeito. Na poesia, a mesma coisa. O parnasianismo é a poesia marombada. Então, eles vão ter que trabalhar esteticamente. Rigor formal. Rigor já diz. Formal de forma. É a forma rígida. Tanto no uso do soneto, né? O que é o soneto? É um poema feito com dois quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Isso cria um ritmo, é uma forma fixa, nunca muda. Então, claramente, o parnasianismo vai usar formas fixas. O soneto é 4-4-3-3. Ele vai ser sempre essa forma. E ele dá um caráter de musicalidade, ele dá um caráter rígido a essa forma para criar uma estrutura perfeita. Tem outros meios? Tem poemas com estrofes com o mesmo número de versos. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, poemas de uma única estrofe. Então, isso faz parte. Vocabulário sofisticado, difícil, né? Elegante, inversões sintáticas. O gato está no telhado. Inverte sintaticamente. Está o gato no telhado está o gato. Inversão sintática quando eu mudo a ordem das palavras na frase e dou uma certa elegância a elas nesse sentido, né? Ou para o próprio poeta parnasiano é para ajustar a métrica do poema. Então eu tenho rigidez formal, né, rigor formal na escolha do vocabulário sofisticado, no uso de mesmo número de estrofes ou de formas fixas como o soneto, numa métrica perfeita que a gente vai falar aqui só apenas de métrica como a cadência sonora de um ritmo, tá? Então, através de rimas, né, que vão bater. O que são rimas? Palavras com o mesmo final que geram um ritmo e uma musicalidade no texto. Ok? Bom, daqui a pouquinho eu já volto falando do Olavo Bilac, tá? Só um instante.